Bom dia, noite bem dormida, graças a Deus. Ontem o dia foi bem cansativo mesmo. Ontem eu precisei ir duas vezes lá perto da estação do Jaraguá e voltar para casa. Para quem não sabe, eu moro aqui na Santa Lucrécia e a estação Jaraguá está mais ou menos uns 3 quilômetros daqui. 3, 2,5, vamos dizer 2,5, né? E eu tô sem carro, fui a pé. Fui lá, comprei uma tinta, voltei, depois eu percebi que faltou o verniz, voltei de novo lá, comprei, trouxe, mexi ali, aí fui fazer a funilaria da frente do carro, trabalhar ali no carro, enfim. Ontem foi um dia bem cansativo, mas foi um dia produtivo, graças a Deus, deu tudo certo. Deus me abençoou bastante e a gente conseguiu fazer, né? Eu estou nesse projeto aí para conhecer o Brasil. A ideia principal desse projeto é sair viajando por todo o litoral brasileiro. Depois eu pretendo cortar ali por dentro do Brasil. Eu quero cortar a Transamazônica, mas também quero andar pela região norte do Brasil. Quero conhecer o Brasil. Eu acho que o Brasil é muito grande. Eu acho não, eu tenho certeza que o Brasil é muito grande. O Brasil cabe 2,5 Europas aqui dentro. Aqui dentro, além de caber 2,5 Europas, o Brasil, ele não é o maior país do mundo, mas em terra produtiva ele é o maior disparadamente do mundo. A gente aqui não tem deserto, a gente aqui não tem geleira, né? O território do Brasil é totalmente produtivo. A gente não tem muitas pessoas para ocupar todo esse território aqui e fazer dele um lugar produtivo ou pessoas produzindo o suficiente para gerar recurso para o Estado manter e dar mais qualidade de vida para as pessoas, né? É isso, esse é meu ponto de vista sobre o Brasil. Mas voltando, ontem o dia foi puxado, foi bem trabalhado, graças a Deus, trabalhamos, ou trabalhei, eu consegui terminar a frente da Kombi. Hoje a ideia é terminar a parte de trás, a traseira da Kombi. Acordei agora bem animado, São Paulo tá frio, tá um tempo estranho, mas eu percebi que tem uma neblina, percebi que o sol tá saindo lá no fundo. Se o sol sair, porra, vai ser massa, porque aí eu vou conseguir terminar o trabalho ali da parte traseira, lixar, eu vou conseguir dar uma pintada também ali na traseira do carro e uma parte da lateral ali que tá ruim. Aí eu termino essa parte de funilaria simples, tô fazendo em casa com spray automotivo, só para não tá, para a Kombi não estar com aquele aspecto de velho, acabada, que não está sendo cuidada. Só em fazer a frente da Kombi já mudou. Fazendo a traseira agora, pô, vai mudar mais ainda. E isso é muito bom, porque isso mostra que é um material de trabalho, é um material que eu vou usar para viajar e mostra que os donos estão cuidando, né? Enfim, a documentação dessa Kombi provavelmente fica pronta até sexta-feira. Eu espero, assim espero. Quando compramos ela, sabia que ela estava com a documentação atrasada. A gente levou lá no despachante para fazer. A documentação está na dívida ativa, né? Então já pagamos tudo, já pagamos o despachante, já pagamos a documentação. Só falta mesmo os despachantes fazer o documento do carro. E aí vai ficar com a documentação ok. A documentação ok, na segunda-feira eu já quero começar a usar ela para trabalhar. Para quem não sabe, eu sou contabilista, pós-graduado em gestão tributária, trabalho há muito tempo na área tributária, mas infelizmente aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal e financeira, a qual, não por problema meu, né, mas por problemas externos, e isso daí me afetou muito, muito, muito. Então, eu tô com aquele problema que quase que muitos brasileiros estão vivendo. Fui para o SPC, minhas contas bancárias foram bloqueadas e infelizmente eu não consigo entrar no mundo corporativo, não consigo ter o meu salário. Veio um pouquinho de depressão, mas graças a Deus eu superei, estou superando. E a vida é assim, ela não é linear, ela tem altos e baixos. Então, o que parecia ou o que parece estar dando tudo errado, veio um insight na minha cabeça. Pô, tá dando tudo errado, por que não usar
essa oportunidade que está dando tudo errado e colocar em prática um plano antigo que eu tinha quando eu era criança. Eu sempre pensei em atravessar a Transamazônica de ponta a ponta, eu sempre tive vontade de andar todo o litoral brasileiro. Então eu vou aproveitar essa janela que a vida me abriu. Eu não consigo entrar no mundo corporativo durante 3 a 5 anos, até por conta de um processo que eu estou passando. Então, eu vou usar essa janela para conhecer o país, para conhecer o Brasil, né? Mais para frente eu vou explicar melhorzinho o que aconteceu comigo, porque eu estou passando por esse processo. Podem ficar em paz, não foi nenhum crime que eu cometi. Como eu falei, eu acabei me envolvendo em um acidente sem ter culpa, e infelizmente acabou sobrando para mim e eu não tenho como arcar com os problemas, né, ou com os problemas financeiros que sobrou para mim, né? Então a legislação brasileira fala que quando existe um processo civil que você perde, quem está correndo atrás ele tem 2 anos para requerer. Ele não requerendo, isso daí vai ser arquivado, mas normalmente isso aí demora 3 anos e tem mais 2 anos de danos morais. Mas quero deixar bem claro, eu não tive responsabilidade nenhuma no que aconteceu. Como eu falei, mais para frente eu vou explicar melhor o que aconteceu, e é isso. Mas pois bem, como eu estava falando, né? Ontem trabalhei bastante, hoje pretendo trabalhar muito. Ontem foi um dia cansativo, mas produtivo, porque terminei a frente da Kombi. Hoje eu quero fazer a parte de trás. Tomara, espero mesmo que não chova, e não vai chover. E eu vou terminar a parte traseira e uns catados que tem na lateral. Aí a Kombi vai ficar pronta. O objetivo principal, a atividade fim dessa Kombi é ela sair viajando pelo Brasil. Mas para isso eu preciso arrumar algumas coisas que tem por fazer nela. Eu preciso resolver um problema elétrico que ela tem alguns problemas elétricos, ela tem alguns probleminhas mecânicos, preciso trocar os amortecedores, preciso fazer uma verificação de freio. Então isso daí demanda recurso, demanda dinheiro. E para conseguir dinheiro eu preciso trabalhar, né? Também para viajar eu vou precisar de algumas coisas, autonomia hídrica e autonomia elétrica. Para autonomia hídrica é mais fácil, né? Eu acho que R$ 1.000 eu consigo ali, até menos eu consigo criar um sistema que eu consigo levar ali 250 litros de água. 250 litros de água dá para passar quase uma semana na rua viajando. Mas a autonomia elétrica ela vai demandar um pouco de dinheiro. Eu vou precisar de 2 placas solares, eu vou precisar de 2 baterias estacionárias, eu vou precisar de um inversor de tensão, eu vou precisar de um controlador de tensão, né? Vou precisar colocar um bagageiro num carro para tanto colocar as caixinhas de água que eu vou precisar colocar e colocar as placas solares. Então, demanda-se dinheiro para isso. E eu estava aqui pensando, poxa, eu não consigo trabalhar porque estou passando por um processo. O que eu vou fazer? Aí, daqui a pouco um estralo veio na minha cabeça, usar a Kombi para trabalhar. Falei, poxa, aí eu fiquei me imaginando, como que eu vou trabalhar com a Kombi? Eu nunca trabalhei para mim com a Kombi. Aí eu fui abastecer ontem a Kombi. Quando eu botei R$ 100, né, já me deu dor de cabeça, porque eu coloquei o combustível, o ponteirinho não mexeu. Eu falei, pô, outro problema, velho. A bexiga da boia do tanque de gasolina deve estar queimado. Eu não sabia que essa Kombi tinha muito problema. Muito, muito, muito. Vou gastar algum dinheiro para arrumar ela. Mas é o que Deus preparou para mim. Se Deus preparou para mim, então vamos trabalhar e vamos arrumar ela, né? Então, eu estava aqui pensando, eu fui abastecer. Quando eu fui abastecer, eu vi umas 2 HR, Fiorino, Kombi parada ali, o pessoal conversando. Aí eu cheguei na maior cara de pau, do jeito que eu tenho mesmo, e perguntei. Cumprimentei o pessoal e falei, como que vocês fazem para trabalhar com esses veículos utilitários, né? Porque eu comprei uma Kombi e, pô, eu tô no veneno, cara. Preciso trabalhar aí para pagar minhas dívidas, para me manter, né?
E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, ó, essa classe de motoristas, essa classe de trabalhadores são pessoas solícitas, solidárias pra caramba. Já começaram a conversar comigo, falou, pô, irmão, qual é o ano da tua Kombi, como tá a sua Kombi? Aí o outro falou, putz, meu, olha, eu trabalho fazendo lá Lamove, o outro falou, eu trabalho agregado, o outro falou, eu trabalho fazendo um bico aqui e outro ali, mas a gente se vira, né? Então, com isso, eu percebi que essas pessoas sustentam suas famílias, essas pessoas conseguem levantar dinheiro e tocar a vida normal. Então, eu falei, porra, então dá pra mim fazer também, né? Aí, dentro de tudo aquilo que eles me falaram, eu pensei, pô, a Lala Move é o caminho mais curto, né? É trabalhar com aplicativo, até porque quando eu estava com o meu carro lá, o Sandero, eu já fiz Uber, né? Então eu já tenho uma certa experiência de trabalhar com aplicativo. Então eu vou trabalhar o quê? Com a Lala Move. E aqui, conversando com ele, depois fiz algumas pesquisas na internet, eu acho que trabalhando com a Lala Move dá para fazer aí uns R$ 300 por dia, supondo que eu gasto 50 a 100 de combustível, que não vai ser isso, mas estou jogando alto mesmo, me sobra 200 por dia. É, eu acho aí que 20 dias trabalhado dá, sei lá, R$ 4.000. R$ 4.000 eu acho que dá para ir mexendo na Kombi aos poucos. Eu acredito que em 7 meses essa Kombi vai estar pronta. Eu já vou estar com os equipamentos dela tudo comprado e só esperando montar, né? E aí vou trabalhar mais um tempo com essa Kombi para juntar uma grana, para que essa grana venha servir de uma reserva mesmo, reserva para se manter na estrada. Tenho que encontrar uma forma também de trabalhar na estrada. Já pensei em mil e umas coisas. Pensei em vender amendoim na praia, vender água na praia, vender cerveja, refrigerante, Coca-Cola, churros. Meu irmão, já pensei em muitas coisas. Fazer chaveiros com resina. Enfim, veio um monte de ideias na cabeça, mas eu não sei ao certo o que pode dar certo. Mas enfim, enquanto existir 1% de possibilidade, de chance, vai existir 100% de esforço e dedicação da minha parte. E aí esse é meu maior problema, como que eu e a doutora Ângela vai se manter na estrada, né? Porque precisa de dinheiro. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai pensando aos poucos. Eu estou pesquisando aí pessoas que viajam, como que eles conseguem se manter na estrada. E vamos ver se surge alguma oportunidade para mim aí de, sei lá, vender alguma coisa, fazer algum trabalho remotamente, né? E aí dá para mim se virar na estrada. Poxa, eu acho que eu já falei demais, né? Preciso aqui fritar meus ovos, fazer meu café e tomar um café porque eu tô morrendo de fome. O dia ontem foi puxado e hoje vai ser mais puxado ainda. E vamos nessa porque o dia só tá começando. Amanhã tá fria, mas eu acredito em Deus, tenho fé que vai esquentar e eu vou terminar a partezinha ali, o catado de funilaria que ficou para fazer. Bora tomar café porque tô morrendo de fome. Fritar aqui os 2 ovos. Fritar uns 2 ovos aqui, com um café bem reforçado, porque
tomar um café bem prático, rápido, né? Pão, margarina, ovos e café, né? Tem coisa melhor para café da manhã? É o melhor café da manhã que existe. Tem um monte de pessoa que gosta de comer muitas coisas, café da manhã colonial, não sei o que. Cara, eu sou adepto do quanto mais simples melhor, né? Quanto mais rápido melhor para mim. E mesmo, né, em momentos, em oportunidades muito legais que eu já tive aí da vida, eu sempre preferi o mais simples, né? O mais prático, aquilo do dia a dia. Mas eu até entendo, porque eu cresci assim, eu cresci acostumado a comer pão, margarina e café de manhã e virou um padrão na minha vida, né? Já tem pessoas que vêm de outra realidade, essas pessoas aí, elas são acostumadas com coisas diferentes. Então, é por esse motivo que elas são mais chiques, né? E é por esse motivo que eu sou mais rústico. E é isso. Pão com ovos. Margarina aqui já está no final. Meu copinho do Legião Urbana. Uma suquinha. E o café mais prático que inventaram no mundo, ó, Nescafé. Começar o dia sem café não dá, né? Brasileiro tem que começar o dia com café. Então aqui, ó, só o ideal é fazer no leite, né? Mas o leite que tá ali dentro da geladeira já tá ali uns 15 dias, eu acho que tá ruim. E como tá ruim, ultimamente eu tô tomando Nescafé só com água quente mesmo. E pra mim resolve, já estou acostumado. Tomo isso há muito tempo. Mas ele no leite fica cremosinho, gostosinho e é melhor. O paladar fica mais gostoso, né? Mas para brasileiro a gente começa assim, ó, tomando um café da manhã bem reforçado, 2 pães, 2 ovos, margarina e café. E vamos comer, vamos ver se isso aqui ficou bom. Então, depois do café da manhã tomado, bora dar uma olhada como está o tempo e começar a segunda parte ali da parte traseira da funilaria do carro. Vamos olhar como está o tempo, né? Um dia bem londrino, vou mostrar aqui, ó. Aliás, eu acho que virando a câmera fica bem melhor, né? Deixa eu ver como que faz para virar a câmera, é aqui. Ah, não sei não. Então, ó, São Paulo hoje está assim, frio, mas não tá com cara de chuva. Pois é, vou subir lá em cima na garagem para ver a bagunça que eu deixei lá. Tá tudo bagunçado com certeza. Ontem eu tava tão cansado que eu não arrumei as bagunças, não deixei a mangueira. Tá uma bagunça danada. Olha a bagunça. Foi bom subir aqui porque dá pra sentir um pouco como que tá o clima hoje, tá frio de fato. Nem sei se dá pra mexer na Kombi, mas eu vou tentar, né? E se não der pra mexer nela, eu vou achar alguma outra coisa pra fazer, vou fazer uma caminhada um pouco. Mas é isso daí, vamos começar a fazer alguma coisa porque o dia começou agora.